Boa noite, são 6 horas e 30 minutos. Você vai acompanhar na edição de hoje. Remédios podem ficar mais baratos para o consumidor. Com a inclusão das novas substâncias na chamada lista positiva, 75% dos medicamentos comercializados no Brasil ficam isentos da taxa PIS/COFINS. Começou hoje a cobrança do certificado de registro e licenciamento veicular. Quem for flagrado com CRLV fora do prazo pode sofrer infração leve, com multa de R$ 53,20 e 3 pontos na carteira. Você sabe quais são os riscos de expor a foto dos seus filhos na internet? 80% dos pais de crianças com até 2 anos de idade já colocaram ao menos uma foto dos filhos na internet. E no quadro Cidadania, você vai conhecer o projeto Curumim, que completa 20 anos em Juiz de Fora, levando esporte e cultura para crianças e adolescentes. Esse é o Jornal da TVE, que já está no ar. Vacinas, analgésicos e antibióticos podem ficar mais baratos para o consumidor com a isenção do PIS/COFINS para 174 medicamentos. A decisão do governo foi publicada essa semana no Diário Oficial. Assim como a alimentação e o vestuário, muitos medicamentos não podem ficar de fora no orçamento de uma boa parcela dos brasileiros. Principalmente aqueles de uso contínuo que, dependendo da composição química, podem ficar caros no final do mês. Afeta, principalmente quem faz o uso do remédio controlado. Tem que ter aquela reserva ali todo mês, tem que separar no dia do pagamento ali e deixar aquilo ali. Eu não sei por que o governo dá incentivo para carro, dá incentivo para tudo e não dá incentivo para os laboratórios fazerem um preço mais aquecente para nós. A preocupação dos consumidores pode ter um pouco de alívio com o decreto assinado esta semana pela presidente Dilma Rousseff, que isenta 174 substâncias da contribuição PIS/COFINS. Os medicamentos serão incluídos na chamada lista positiva, criada por lei em 2001 e que já beneficia outras substâncias farmacêuticas. Mesmo órgão que já regula os preços de medicamentos no Brasil, que vai fiscalizar agora as indústrias que vão ter essa isenção, né, para poder repassar isso para o consumidor que fizer a opção por aquela marca que está dentro dessas apresentações que vão receber essa isenção agora. Com a inclusão das novas substâncias na chamada lista positiva, 75% dos medicamentos comercializados no Brasil ficam isentos da taxa PIS/COFINS. Uma atualização que pode representar 12% de economia no bolso do consumidor. O decreto contempla medicamentos como a amoxicilina, o ácido acetil salicílico, a metformina e as vacinas contra gripe, tétano e meningite. Uma atualização que, para esse proprietário de drogaria, pode não trazer tantos benefícios para a população. Que o consumidor já tenha acesso a algumas outras apresentações, alguns outros laboratórios que já têm esse benefício, então não vai afetar muito no preço final para o consumidor. Começou hoje a mudança no quadro de horários de 8 linhas de ônibus da cidade. As linhas Santa Paula, Marumbi, Barreira, Santo Antônio e Esplanada operam em novos horários nos dias úteis, finais de semana e feriado. A linha 710, que atende o bairro Novo Triunfo, terá alterações nos domingos e feriados. E a linha 713 do bairro Náutico muda os horários nos dias úteis. Já a linha Progresso, de número 202, estendeu seu itinerário. Os novos horários poderão ser consultados no site da Prefeitura de Juiz de Fora. O endereço é www.pjf.mg.gov.br. Motoristas que não receberam o certificado de registro e licenciamento veicular deste ano devem ficar atentos. A Polícia Militar começou hoje a cobrança do documento em todo o país. O documento, conhecido como CRLV, é atualizado anualmente, uma forma do Departamento de Trânsito licenciar a frota de veículos do país, além de ser um comprovante para o motorista da quitação de todos os impostos pagos no início do ano, como IPVA, o DPVAT e a própria taxa de licenciamento. É sempre importante a pessoa andar com esse documento em dia, porque é exigência legal, né? O Código de Trânsito exige que a pessoa, ao conduzir um veículo automotor em via pública, ela esteja portando o documento do carro, que é o CRV, e a habilitação. Só nas primeiras horas de fiscalização, a Polícia Rodoviária Militar registrou 7 ocorrências de veículos com documentos atrasados, aqui na saída de Juiz de Fora pela MG 353. A fiscalização continua durante todo o ano e segue um calendário estabelecido pelas placas dos veículos. A partir de hoje, o certificado de licenciamento 2014 já é obrigatório para os veículos com finais de placa 1,
2 e 3. No dia 1º de agosto, a atualização passa a valer para as placas com finais 4, 5 e 6. Já em setembro entram os veículos com finais 7, 8, 9 e 0. Quem for flagrado com CRLV fora do prazo pode sofrer infração leve, com multa de R$ 53,20 e 3 pontos na carteira, além de ter o veículo retido até a emissão do novo documento. Durante a fiscalização, a gente não olha só a parte documental. Além do CRLV e também da CNH do condutor, a gente fiscaliza a questão de uso de cinto de segurança, dispositivo de retenção, itens de segurança do veículo e as condições de segurança do próprio veículo. Para receber o documento em casa, todas as taxas devem estar quitadas. Mas se mesmo assim o proprietário do veículo não receber a atualização do CRLV, deve procurar o Detran para regularizar a situação. É comum que às vezes a pessoa tenha se mudado e esquecido de atualizar o endereço junto ao Detran, que o endereço dela esteja com algum erro no sistema do Detran, ou de que o correio, né, tenha ido na casa dela e não encontrado ela, tenha encaminhado esse documento para o UAI. A pessoa vindo aqui na delegacia, a gente tem como informar para ela o porquê desse documento não ter sido emitido. Se a pessoa, por exemplo, teve multa, ela pagou toda a documentação, mas não pagou as multas que estavam pendentes sobre o veículo, ela também não vai receber esse documento. Então é importante que ela venha aqui até para saber quais multas que estão pendentes no sistema, para que ela possa regularizar a situação no veículo e conseguir esse documento. Um taxista de 61 anos foi agredido e ameaçado de morte durante um assalto na madrugada de hoje. O motorista relatou aos policiais que o suspeito embarcou no bairro São Mateus e, ao chegar ao bairro Jardim de Alá, o suspeito começou a agressão. O assaltante roubou R$ 180 em dinheiro e fugiu. De acordo com o boletim de ocorrência, foi realizado rastreamento, mas ninguém foi encontrado. Amanhã o tempo segue estável na maior parte da região sudeste do país. Em Minas, o sol segue firme durante todo o dia. Confira agora a previsão do tempo. A quarta-feira em Juiz de Fora e região deve ficar com céu claro e chuvas rápidas durante o dia, parcialmente nublado à noite. Em Juiz de Fora, a mínima deve ficar em 11 e a máxima em 26 graus. Em Carandaí, os termômetros devem marcar entre 9 e 26. Em Pequeri, a temperatura deve variar entre 11 e 27. E em Muriaé, entre 15 e 30 graus. E você vai ver ainda hoje no Jornal da TVE. Projeto que leva esporte e cultura para crianças e adolescentes de Juiz de Fora completa 20 anos. E daqui a pouco, futuros atletas da cidade passam por testes cardíacos. Um homem de 57 anos foi esfaqueado em via pública na manhã de hoje após uma discussão na Vila Olavo Costa. A vítima foi encaminhada ao hospital de pronto-socorro em estado grave. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, o homem teve um dedo amputado e foi transferido para o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o autor do crime fugiu. Quando se tem um bebezinho em casa ou uma criança daquelas bem charmosas, é difícil resistir à vontade de mostrar para todo mundo, não é verdade? Tem gente que posta foto do filho diariamente nas redes sociais. O problema é que nem sempre essa exposição é segura. É preciso tomar cuidado com os crimes cibernéticos. Há 9 meses e meio, Nicolas é o tema preferido das fotografias tiradas pela mãe. Fernanda calcula que já tirou umas 2.000 fotos, mas nas redes sociais posta no máximo 1 ou 2 fotos por dia. Não dá para evitar, porque afinal todo mundo quer ver o garotinho de olhos azuis. Eu posto muito pela minha família, né, que tem muita gente longe, tem um irmão que mora em Araxá, tem umas tias que são irmãs do meu pai também que nem conhecem o Nicolas ainda. Então aí quando eu fico 2 dias sem postar, elas já mandam mensagem: Fernanda, cadê o Nicolas? A gente gosta de acompanhar. Segundo uma pesquisa realizada em 10 países, incluindo o Brasil, 80% dos pais de crianças com até 2 anos de idade já colocaram ao menos uma foto dos filhos na internet. Só no Reino Unido, 57,9% dos bebês apareceram na rede com menos de 1 hora de nascidos. São os tempos da comunicação virtual. Mas é fato que a internet, especialmente as redes sociais, podem ser armadilhas perigosas. Segundo este delegado da Polícia Federal, muitos crimes podem ser cometidos a partir das informações contidas nelas. Imagens podem ser capturadas e usadas para outros fins. Seja crimes relacionados ao patrimônio, mediante a colheita de informação
da classe social, daquela pessoa que se expõe na rede, crimes contra a honra, de difamação, de calúnia, o bullying pela internet e também a questão da pornografia infantil pela internet. É natural que os pais queiram compartilhar as fotos de seus filhos, porque basta olhar para o Nicolas, mas Fernanda é uma mãe precavida. Como sabe dos perigos, toma uma série de cuidados antes de colocar as imagens do filho na rede. É não postar uma foto constrangedora dele, que isso pode afetar ele no futuro, né? Não ficar falando onde ele está, né? Não postar com o local que ele está, né? Que isso pode ser perigoso também. Minhas fotos são fechadas só para amigos, mas a gente não sabe o que pode acontecer. O projeto Escola de Formação Futebolística da Universidade Federal de Juiz de Fora levou os jovens atletas para fazer testes cardíacos. Esta medida deve ser adotada não só por atletas, mas também por pessoas que querem começar a praticar algum exercício físico. As batidas do coração vão riscando no papel o ritmo desses futuros atletas. São meninos ainda. Participantes de um projeto da Faculdade de Educação Física, eles veem no futebol uma oportunidade de viver o sonho de serem jogadores profissionais. Jean é um dos alunos. O treinador começou a fazer equipe lá, aí me chamou, aí eu comecei a jogar lá. Um projeto de formação, então assim, é preciso, os atletas passam por um processo de avaliação, né, comigo e com os outros treinadores. E caso eles saiam bem, né, sejam bons jogadores, a gente detecta que eles têm esse pré-requisito para jogar lá, eles continuam os treinamentos com a gente. O pequeno craque já havia feito testes cardíacos em outro clube. Eu joguei no SESI, vocês pediram também. Segundo o médico responsável pelo setor de cardiologia do Hospital Universitário, a avaliação é fundamental. Esportes de alta performance exigem um esforço que o coração precisa estar em dia para aguentar. Embora o esporte seja assim saudável e recomendável para a maioria das pessoas, porque melhora uma série de parâmetros clínicos e etc., existem pessoas que são portadoras de doenças no coração e às vezes até já nasceram com essa doença, que proíbem essas pessoas de fazerem atividade física. No futebol, alguns casos de ataques cardíacos e morte súbita em campo ficaram famosos pela estranheza do fato. Algumas alterações e doenças do órgão são bastante comuns e podem ser revertidas. A boa notícia que a gente pode dar é que a maioria dessas alterações que a gente encontra, hoje em dia, são passíveis de tratamento, muitas vezes curativos. E não são só os atletas que devem ter essa preocupação. A Sociedade Europeia de Cardiologia e a brasileira recomenda que toda pessoa com mais de 10 anos de idade que deseja praticar atividade física esportiva deveria antes fazer uma avaliação cardiológica pré-participação. Então essa é uma recomendação que vale para toda a população. Daqui a pouco, no quadro Cidadania, você vai conhecer um projeto que leva esporte e cultura para crianças e adolescentes de Juiz de Fora. Testar conhecimentos antes mesmo de sair da faculdade e ainda auxiliar negócios já estabelecidos no mercado. Essa é uma tarefa para a empresa Júnior, presente em algumas universidades. Uma forma de aproximar o conhecimento acadêmico da prática empresarial. Eles são futuros profissionais de administração, ciências contábeis ou economia. Nesta sala tem um desafio: preparar diagnósticos, treinamentos e consultorias na área de gestão para empresas reais. A Mariana, por exemplo, está concentrada para desenvolver um planejamento estratégico para uma empresa de paisagismo da região metropolitana da capital. Eles chegaram até a nossa empresa procurando um direcionamento de como eles podiam crescer no mercado, porque internamente a empresa já era muito organizada e eles não sabiam o que fazer para poder crescer. E é por isso que a gente resolveu ajudar eles fazendo um planejamento estratégico. É uma super equipe que conta com 70 alunos. São membros e trainees da empresa de consultoria Júnior da UFMG e trabalham em grupo para atender diferentes projetos. Uma oportunidade para praticar a profissão antes de se formar. O nosso grande objetivo é formar profissionais mais preparados e conscientes do seu papel social. E a gente faz isso por meio do aprendizado com os projetos de consultoria que a gente realiza para os nossos clientes e também por meio do aprendizado em gestão
A seleção para participar da empresa Júnior, que foi fundada em 1992, é feita a cada semestre. Um dos grandes critérios que a gente tem, para a realização de projetos é o quão agregador esse projeto vai ser para o nosso consultor. O modelo de empresa Júnior surgiu na França em 1967 e chegou aqui no Brasil no final da década de 80. Hoje somos o país que mais possui espaços desse tipo. Nesta outra faculdade, a empresa Júnior está sendo reaberta. Os alunos de administração e engenharia de produção vão atender micro e pequenas empresas da região centro-sul da capital, trazendo conceitos inovadores. E eles vão ser supervisionados pelos professores. A gente pratica todo o conhecimento teórico que a gente vê dentro de sala de aula. Muitas ferramentas que a gente utiliza e aplica no processo de consultoria. Estimular a formação cidadã de crianças e adolescentes por meio de esporte e da cultura. Este é o objetivo do projeto Curumim, que completa 20 anos em Juiz de Fora. E você vai conhecer agora como é feito este trabalho no quadro Cidadania. Fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes. Essa é a proposta do projeto Curumim, que começou em Juiz de Fora em 1994. Uma história moldada ainda na criação da MAC, 6 anos antes. Um projeto pequeno que atendia as crianças em uma quadra de escola de samba no centro da cidade. 20 anos se passaram e hoje, dentro dos próprios bairros, o Curumim avança no seu maior desafio. Trazer essa criança, esse adolescente, diariamente, ele tem uma participação efetiva. Esse está sendo o nosso desafio diário, porque a concorrência da rua, vamos colocar do tráfico, da droga, é desleal. O Curumim do bairro São Benedito foi o primeiro a ser construído em Juiz de Fora. E em 20 anos de história, já são 8 unidades distribuídas pela cidade, atendendo mais de 1.000 crianças em situação de vulnerabilidade social. O projeto ajuda esses meninos e meninas a aprender valores que vão além da estrutura física do espaço. A convivência social é a principal delas, baseada em uma proposta pedagógica seguida no São Benedito e nos outros 7 bairros. Nós temos aqui situações em que a criança chega de uma forma e sai com uma visão de mundo diferenciada. A gente mostra caminhos para elas, onde elas poderão escolher o que elas acham que vai ser melhor para a vida delas. Uma série de atividades é oferecida às crianças no contraturno escolar. Entre elas, oficina de circo, dança, leitura, escrita e recreação e esportes. Tudo de uma forma lúdica, do jeito que os pequenos gostam. A situação que eles enfrentam no dia a dia, às vezes não é fácil, Se a gente entrar com a realidade em cima com eles, talvez eles fiquem mais assustados. Quando a gente entra com o lúdico, eles relaxam, aprendem mais e utilizam isso na vida deles. Aprendizado cheio de exemplos que partem inclusive dos próprios educadores. Fernando já participou do projeto quando era criança e hoje faz da profissão uma forma de ajudar outros adolescentes. A mesma proposta seguida pela Silvânia. A gente fica assim, emocionado de ver eles tendo a gente como espelho e ao mesmo tempo a gente se coloca no lugar deles, porque a gente sempre é Curumim, mesmo quando a gente toma outros caminhos, o Curumim passa e marca mesmo a vida das pessoas. Não tem como mensurar o quanto que isso é importante para os meninos. A gente sente o desenvolvimento deles não só enquanto pessoa, mas profissionalmente. Eles escolhem as profissões muito visualizando aquilo que a gente faz, que a gente mostra para eles. E na opinião deles, qual a importância desse projeto? Mesmo com pouca vivência de mundo, eles sabem muito bem o significado de todo esse apoio. A gente aprende muito, conviver, essas coisas. Assim, é muito bom vir aqui. Porque todo mundo acha que esse bairro aqui é um bairro muito ruim, onde acontecem muitas coisas ruins. E aqui é um lugar bom das crianças que podem se envolver nessas coisas, vir aqui para ficar aqui e conhecer novos amigos. Para participar do projeto Curumim, basta procurar um dos centros de referência de assistência social distribuídos pela cidade. O Jornal da TVE de hoje terminou. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. E ainda hoje na TVE você pode acompanhar às 10h30 o programa Jane Aragão Convida. Uma boa noite e até amanhã.